A crise do coronavírus tem dividido muitas opiniões e levantado um grande dilema no mundo todo: saúde versus economia. O que é mais importante? Para algumas pessoas, pensar apenas na saúde vai gerar um colapso econômico sem precedente, no qual os problemas provocados pela crise econômica vão ser muito maiores do que aqueles provocados só pela doença em si. Já outros defendem que pensar na saúde é fundamental e que isso sim vai salvar muitas vidas. Mas afinal, o que é mais importante? E será mesmo se faz sentido escolher um dos lados? Bom, se você quer saber a resposta dessa pergunta, não saia daí. Fala galera, beleza? Eu sou o Breno Ferreira e sejam bem-vindos ao Jovem Sagaz. Se você é novo aqui no canal, deixa seu joinha aqui caso você goste do vídeo e também dê aquele feedback, diz aí o que eu posso melhorar e quais outros assuntos que eu posso estar trazendo para o canal. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo, com a sua família, porque fazendo isso você vai estar me incentivando muito a estar trazendo mais conteúdo para o canal. Beleza? Então galera, a crise provocada pelo coronavírus ela tem levantado um grande conflito de ideias entre as pessoas. Então, na intenção de te ajudar a refletir melhor sobre esse assunto, eu resolvi trazer aqui nesse vídeo a representação de dois cenários hipotéticos, em que apenas a questão da economia é tratada e no outro apenas a questão da saúde é tratada. São dois extremos que vão ajudar a gente a ter uma visão melhor a respeito de como de fato essa crise deve ser tratada. E para eu poder criar o roteiro desse vídeo, eu usei como base tudo que já aconteceu, tanto no Brasil como nos demais países que foram afetados pelo coronavírus. Eu vou usar também um estudo feito pela Universidade de Harvard e os dados divulgados até então pelo Ministério da Saúde. São os dados reais que o governo divulgou em relação ao número de casos que já ocorreram até agora. Tanto o número de óbitos, como o número de pessoas internadas em estado grave, enfim. Eu fiz esse panorama geral para estar trazendo para vocês uma informação que de fato pode representar a realidade se cada um dos cenários isoladamente tivesse acontecido, beleza? Então vamos para o primeiro cenário. Aqui vamos considerar que apenas a questão da economia é tratada. Vamos considerar que o governo fez uma abertura geral da economia e que nenhuma medida de segurança, como isolamento social, uso de máscaras, etc. Vamos considerar que nada disso foi adotado pela população, beleza? Nesse contexto, no início, aparentemente haveria um crescimento muito lento do número de casos. Aparentemente, poucas pessoas seriam contaminadas e isso criaria uma sensação de tranquilidade social. As pessoas não se importariam de fato em se cuidar e aí que está o grande problema. Com base no que foi observado nos países até então, até mesmo aqueles países que tomaram medidas de contenção e isolamento da população, de uma hora para outra, os casos começaram a crescer exponencialmente. Veja bem, mesmo com medidas de contenção. Então imagina o que aconteceria aqui no país se nada disso fosse levado em consideração. Então muitas pessoas começariam a adoecer ao mesmo tempo. E a consequência disso é que rapidamente os hospitais eles ficariam superlotados. Mas o que você tem que atentar é que nos hospitais vão pessoas com diversos tipos de doenças. Lá tem pessoas que fazem tratamentos contra doenças crônicas, pessoas que sofreram algum tipo de acidente. Então, com os hospitais superlotados, com pessoas com a Covid-19, elas acabariam infectando essas pessoas que estão com outro tipo de doença, aumentando o número de mortalidade tanto de pessoas que têm a contaminação, a Covid-19, como de outras pessoas que estão lá por outros motivos. E a partir de então, aconteceria um fenômeno muito preocupante. Como muitas pessoas estão começando a adoecer ao mesmo tempo, provavelmente aquelas pessoas que trabalham e estão todo dia na rua, pegam um ônibus, metrô lotado, ônibus lotado, essas pessoas também seriam contaminadas. E isso faria com que as empresas tivessem seu quadro de funcionários reduzidos, porque muitos dos seus funcionários não conseguiriam mais ir ao trabalho por estarem doentes. E como os hospitais já estão lotados, provavelmente elas teriam que ficar em casa, em repouso, e esperarem os sintomas da doença passar. E com o quadro reduzido das empresas, elas não conseguiriam entrar em pleno funcionamento, por estarem sem funcionários. E isso faria com que aqueles funcionários que ainda estão conseguindo trabalhar normalmente se sobrecarregassem muito devido à demanda do mercado, que continua sendo a mesma, mas não há funcionários suficientes para atender toda essa demanda. E a consequência disso é que haveria um colapso súbito da economia, uma vez que muitas empresas teriam que fechar suas atividades por não terem funcionários suficientes para trabalharem e suportarem as demandas do mercado. E o problema é que, dependendo da amplitude desse colapso, até mesmo as empresas que são responsáveis pelos serviços que a gente considera essenciais
poderiam ser afetadas e aí um grande estado de caos provavelmente aconteceria. Imagine só, postos de combustíveis, farmácias e até mesmo supermercados tendo que fecharem suas portas por não terem funcionários suficientes porque todo mundo está doente. E como muitas pessoas estariam adoecendo praticamente ao mesmo tempo, o colapso da saúde seria inevitável. É muito importante você entender que existe uma curva de contaminação. Essa curva, na verdade, ela indica quantas pessoas estão contaminadas ao mesmo tempo. E o sistema de saúde, ele tem uma capacidade limite em que ele pode suportar, que é constante. Então, quando a curva de contaminação passa por essa linha que representa a capacidade máxima do sistema de saúde, a gente diz que o sistema entrou em colapso. Então, quanto mais alta essa curva, maior é o pico, ou seja, mais pessoas estão doentes ao mesmo tempo. E vale ressaltar que se isso acontecesse, não morreria apenas as pessoas contaminadas com a Covid-19, mas também, como eu falei no início do vídeo, aquelas pessoas que adoecem por algum outro tipo de doença, ou pessoas que sofrem acidente, ou pessoas que precisam fazer tratamento diário de alguma doença específica. E para deixar esse cenário mais perceptível e mais fácil de entender, eu resolvi converter isso em números. Por isso, eu utilizei uma pesquisa de Harvard, em que ela avaliou mais ou menos quanto da população mundial se contaminaria se nenhuma medida de prevenção fosse levada em consideração. Segundo essa pesquisa, cerca de 70% da população mundial provavelmente deve se contaminar com a doença em algum momento da vida. Então vamos trazer essa informação para a realidade do Brasil. Vamos considerar que se nenhuma medida de prevenção fosse tomada, 70% da população do Brasil seria contaminada. Beleza? Guarda esse número. Segundo os próprios dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a mortalidade ocorrida no Brasil até então é de 6,4%. Vale ressaltar que esse dado ele não representa verdadeiramente a realidade, uma vez que muitos casos de óbito devido à Covid-19 não estão sendo notificados, ou seja, está tendo uma subnotificação do número de mortes provocados pela doença. Mas como a gente não sabe de fato quantas pessoas morrem devido à doença, a gente vai usar esse dado fornecido pelo Ministério da Saúde. E segundo o Ministério da Saúde também, o número de casos de infectados que desenvolve para um caso mais grave, ou seja, aqueles casos que realmente precisam de uma internação, é de cerca de 11,7%. Então, considerando que 70% da população se contaminaria, cerca de 146,65 milhões de brasileiros ficariam contaminados pela doença. 17,16 milhões desenvolveriam a fase mais grave da doença. E o número de mortes seria de 9,39 milhões de pessoas. Obviamente, isso não aconteceria em um mês ou em 6 meses. Provavelmente isso ocorreria em torno de 1 ou 2 anos. No entanto, não deixe de considerar que esse número é só de pessoas que morrem devido à contaminação da doença. E considere também que essa informação ela é baseada em um dado subnotificado. Então, na realidade, o número de pessoas que morreriam pela doença seria muito maior do que isso, podendo chegar até o dobro. Então, a conclusão que a gente chega nisso é que não dá para salvar a economia deixando a saúde em segundo plano. E o segundo cenário que eu trago aqui é o lockdown completo do país, sem a atuação e intermediação do governo, deixando apenas aqueles serviços considerados essenciais em funcionamento. Então, nesse cenário, obviamente, a taxa de crescimento dos casos seria bem menor, pois as pessoas estão em casa, em isolamento e tomando todos os cuidados necessários para não se contaminarem com a doença. A superlotação dos hospitais seria bem menor e, à medida que as pessoas vão se recuperando, haveria leitos para receberem outras pessoas contaminadas pela doença ou provenientes de algum outro tipo de doença. Só que veja bem, até mesmo nesse cenário, provavelmente haveria um colapso do sistema de saúde. No entanto, esse pico ele seria bem menor. Então, obviamente, ainda haveria superlotação, mas o colapso ainda seria bem menor do que comparado ao cenário número 1. Então, como apenas o comércio essencial estaria em pleno funcionamento, aquelas empresas consideradas não essenciais, provavelmente elas iriam falir se o lockdown continuasse por muito tempo. Então, com a economia fechada, muitas empresas não receberiam receita, e sem receita, elas não iriam conseguir pagar os seus funcionários estando em casa. Então, as pessoas iam começar a ficar sem dinheiro e o desespero ia começar a bater. Sem o amparo do governo, aqueles trabalhadores considerados informais ou autônomos que não trabalham de carteira assinada, essas pessoas poderiam até mesmo violar a quarentena, indo para as ruas
e trabalharem mesmo assim, perdendo todo o trabalho que foi feito durante a quarentena. E obviamente, com mais pessoas nas ruas, sem tomar os devidos cuidados, os números de casos de contaminação iriam aumentar. Muitas delas iam desenvolver a fase mais grave da doença e elas teriam que procurar os hospitais. E um novo processo de superlotação dos hospitais iria se desenvolver. E com os hospitais superlotados, o processo seria muito parecido com aquele já apresentado no cenário 1. Então, sem a atuação direta do Estado, fornecendo auxílios para as pessoas se manterem durante a quarentena, ou ajudando as empresas, fornecendo crédito para o pagamento da folha salarial dos funcionários, para que mesmo em casa eles consigam ter seu salário em dia, muitas empresas iriam entrar num processo de falência, e com isso o número de desempregados aumentaria bruscamente, gerando pobreza, miséria e fome. Então, com o colapso do sistema de saúde e da economia, o caos social seria inevitável também, mesmo nesse cenário. Então a conclusão que a gente chega nisso é que não dá para salvar pessoas deixando a economia de lado. Perceba que nos dois cenários foi inevitável tanto o colapso econômico como o colapso do sistema de saúde. Então você entende que não faz sentido escolher um dos dois lados. É necessário que os dois problemas sejam tratados de forma simultânea. E o mais importante de tudo, que um não seja tratado com mais importância do que o outro. Mas Breno, qual a solução mais adequada então? Calma, jovem cafanhoto, que a gente vai chegar lá. Então a solução mais adequada seria o fechamento temporário do comércio não essencial, o isolamento total da população e medidas rígidas de contenção. Seria fundamental também a testagem em massa da população. É óbvio que a gente não conseguiria testar toda a população. Então, quanto mais pessoas serem testadas, mais perto a gente chega da realidade. A atuação do governo nesse cenário é fundamental, de forma a fornecer auxílios sociais para que as pessoas consigam sobreviver ao longo dessa quarentena. Mas, mais do que isso, seria muito importante também que as empresas, em parceria com os grandes bancos, fornecessem créditos às empresas de forma que elas pudessem pedir empréstimos a juros baixos para que pudesse ser feito o pagamento da folha salarial de todos os seus funcionários. E além disso, o governo poderia também fazer o adiamento dos impostos ou o parcelamento ao longo de alguns anos para que as empresas tivessem tempo de se recuperar e arcar com todos os seus compromissos. E a abertura gradual, ela deveria ser feita da forma mais rápida possível. No entanto, ela deveria vir acompanhada da redução do número de casos. Então, quando o número de casos, o número de pessoas infectadas ao mesmo tempo começassem a diminuir e o nosso sistema de saúde ficasse um pouco mais aliviado, aí sim, esse seria o momento correto para a abertura da economia. No entanto, nesse processo é fundamental que as pessoas tenham conscientização e que elas entendam que quanto mais arrisca elas seguirem as medidas recomendadas pelo governo, mais rápido a gente vai superar esse problema e mais cedo elas vão poder voltar ao trabalho e levar a sua vida normalmente. Então é isso, pessoal. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e tenha te feito refletir a respeito desse embate entre saúde e economia, que na verdade não existe. Os dois são importantes e os dois devem ser tratados com a sua devida importância. E espero também que tenha te ajudado a estar formando uma opinião sobre isso, caso você não tinha antes. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui, comenta, dá um feedback, diz o que eu posso estar melhorando ou sugere algum outro assunto para eu estar podendo trazer aqui para o canal. Se você quiser conversar comigo, trocar uma ideia, me chama no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de estar conversando contigo e estar recebendo seu feedback. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, joga lá no grupo da família, que você vai estar me ajudando muito e me incentivando a estar gravando outros vídeos como esse. E olha só, sabe aquele tio chato que sempre joga fake news no grupo da família? Pois é, manda esse vídeo para ele, faça uma boa ação. Então, no mais é isso e valeu!